Você é só a faxineira, não é paga para dar ideias. A frase caiu pesada no meio da sala envidraçada. Não foi dita em particular, não foi sussurrada. Foi alta, clara, calculada para constranger. Camila ainda estava abaixada, secando o café que alguém tinha derrubado sobre a mesa de reuniões. O pano na mão parou no ar. Por um segundo, ela achou que tinha ouvido errado, mas o silêncio constrangedor ao redor confirmou. Todos tinham ouvido. Alguns arquitetos desviaram o olhar. Outros fingiram mexer no celular. Teve quem desse um meio sorriso nervoso, como quem pensa que situação, mas prefere não se envolver. O gerente continuou em pé, braços cruzados, expressão de irritação. Não parecia bravo só com a interrupção. Parecia ofendido, como se a simples presença dela naquele espaço já fosse um erro. Aqui não é lugar para a opinião de quem limpa o chão, completou. Faça seu trabalho e fique quieta. Camila sentiu o rosto queimar. Não respondeu. Não discutiu. Abaixou a cabeça e voltou a esfregar a mesa, enquanto engolia o nó que se formava na garganta. Ela saiu da sala sem olhar para trás. No corredor, o coração batia rápido demais. A humilhação ainda ecoava. Não era a primeira vez que alguém a tratava como invisível, mas daquela vez doeu diferente. Talvez porque por alguns segundos ela tinha esquecido que era só a faxineira. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Eu leio tudo. E se esse tipo de história te prende desde o começo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Camila acordava todos os dias às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus até o escritório de arquitetura mais comentado da cidade. Chegava antes de todo mundo. Limpava salas que depois seriam palco de decisões importantes, projetos caros, discursos cheios de ego. À noite, trocava o uniforme simples por uma mochila gasta e seguia para a faculdade de arquitetura. Ainda estava nos primeiros semestres, aprendendo o básico, mas aprendendo com vontade. Ela não reclamava do trabalho. Pelo contrário, estar ali, mesmo limpando, era uma forma de observar. Ouvir conversas, entender como aquele mundo funcionava por dentro. Só não imaginava que uma única frase fosse colocá-la diante de uma escolha que poderia mudar tudo. E o pior, ela ainda não fazia ideia de que aquela ideia dita por impulso não tinha sido esquecida. Camila manteve a promessa que fez a si mesma no corredor. Ficou de bico fechado. Nos dias seguintes, entrou e saiu das salas como sempre. Cabeça baixa, movimentos rápidos, nenhuma palavra além do necessário. O gerente passava por ela sem olhar, como se tivesse colocado cada coisa de volta no lugar certo. Mas Camila não conseguiu apagar da cabeça o que tinha ouvido naquela reunião. Ela não tinha planejado falar. A ideia simplesmente escapou quando ouviu o problema sendo discutido pela 3ª vez seguida. Um impasse no projeto de um centro cultural. O fluxo de pessoas não funcionava. Os acessos se cruzavam. O cliente estava insatisfeito. Enquanto limpava o café derramado, ela enxergou aquilo como um desenho mental. Um ajuste simples. Um deslocamento de volumes. Algo que tinha acabado de estudar na faculdade. Alguns arquitetos tinham se entreolhado quando ela falou. Não com desprezo, com curiosidade. Isso foi o que mais incomodou o gerente. Ele era conhecido por querer virar sócio, centralizador, competitivo. Não gostava de ser contrariado, muito menos surpreendido por alguém que ele considerava abaixo. Nos dias seguintes, Camila começou a notar algo estranho. Fragmentos da ideia apareciam em conversas, expressões parecidas, mudanças sutis no croquis que ficava exposto no mural. Nada igual ao que ela tinha dito, mas próximo demais para ser coincidência. Ela parava, fingia limpar e ouvia. Se a gente inverter o acesso principal, e se o público não cruzar com a área técnica? Isso pode resolver o problema de circulação. O coração de Camila apertava.
Era isso. Era exatamente isso. Mas ninguém olhava para ela, ninguém perguntava nada, ninguém lembrava de onde aquilo tinha surgido. Ela começou a duvidar de si mesma. Será que estava exagerando? Será que aquela ideia nem era tão original assim? Até que, numa tarde, viu o gerente apresentando o novo conceito para o dono da empresa. Ele falava confiante, gesticulava, como se sempre tivesse sido dele. Camila sentiu o chão sumir por um instante. O que você faria no lugar dela? Ficaria quieta para manter o emprego? Ou enfrentaria alguém que já tinha deixado claro o quanto desprezava quem ela era? Ela terminou a limpeza mais cedo naquele dia. No banheiro, encarou o próprio reflexo. Olheiras fundas, uniforme simples, mãos marcadas. Ela ainda precisava daquele emprego, mas começava a se perguntar se precisava mesmo daquele ambiente. E sem perceber, estava prestes a descobrir que nem todas as ideias ficam onde tentam enterrá-las. Camila passou a semana seguinte em silêncio absoluto. Não por medo apenas, mas por cálculo. Ela começou a prestar atenção em tudo: horários, reuniões, quem entrava na sala, quem saía com as pastas. Enquanto limpava o escritório do dono da empresa, notou algo que nunca tinha reparado antes. Uma prancheta esquecida sobre a mesa. Em cima dela, impressões antigas do projeto do Centro Cultural. Versões rejeitadas, rabiscos, anotações à mão. Camila reconheceu o traço do gerente. Reconheceu também os erros que ele costumava cometer. Soluções forçadas, ajustes caros demais. E então viu. No canto da folha, quase apagado, estava o mesmo deslocamento de volumes que ela tinha sugerido. A mesma lógica, o mesmo fluxo, mas havia algo diferente. O dono da empresa tinha feito uma observação ao lado, escrita em caneta azul. Quem sugeriu isso entendeu melhor o uso do espaço do que o restante da equipe. Camila sentiu um arrepio. Aquilo significava que o projeto ainda estava em discussão e que o dono não estava totalmente convencido. Naquela noite, na faculdade, o professor falou justamente sobre ética profissional, sobre autoria, sobre como o mundo da arquitetura era cheio de egos inflados e silêncios convenientes. Camila mal piscava. Quando chegou em casa, abriu o caderno e escreveu tudo o que lembrava da reunião em que tinha sido humilhada. Cada palavra, cada reação, cada pessoa presente. Não era vingança, era memória. Nos dias seguintes, o gerente começou a mudar o tom. Não com ela, com os outros. Falava mais alto, interrompia, corrigia, tentava deixar claro que o projeto era sua grande aposta para virar sócio. Camila percebeu que ele estava nervoso. O prazo de apresentação final se aproximava. E foi então que algo inesperado aconteceu. O dono do escritório pediu para que todos os funcionários estivessem presentes na próxima reunião, inclusive o pessoal da limpeza. Questão de transparência, explicou a secretária. Camila congelou por dentro. O que aquilo significava? Ela pensou em faltar, pensou em pedir atestado, pensou em se esconder no banheiro, mas compareceu. Sentou-se no fundo da sala, uniforme simples, mãos cruzadas no colo. O gerente apresentou o projeto com confiança. Falou de conceitos, de técnica, de visão. Quando terminou, o dono ficou em silêncio por alguns segundos. Antes de aprovar, disse ele, eu quero saber uma coisa. O gerente sorriu. Claro, o dono continuou. Quem foi a primeira pessoa que sugeriu essa solução de circulação? O ar da sala mudou. Alguns arquitetos se entreolharam. Ninguém respondeu. O gerente pigarreou. Foi um trabalho coletivo, disse. Ideias surgem no processo. O dono assentiu devagar e então olhou para o fundo da sala, diretamente para Camila. Foi você? O coração de Camila disparou. Por um segundo pensou em negar. Pensou em abaixar a cabeça. Pensou em tudo que podia perder. O gerente virou-se lentamente.
O olhar dele encontrou o dela. Não havia surpresa. Havia aviso. Camila sentiu as pernas tremerem. Eu... Começou, mas a voz falhou. O dono esperou. Não a interrompeu. O silêncio se esticou. Eu estava limpando a sala, disse enfim. O café tinha acabado de cair. Eu ouvi a discussão e falei o que achei que podia ajudar. O gerente riu curto. Com todo respeito, disse ele. Isso não é exatamente contribuição técnica. O dono levantou a mão pedindo silêncio. Continue, falou para Camila. Ela respirou fundo. Eu estudo arquitetura à noite. Ainda estou no começo, mas aquele problema era parecido com um exercício que eu tinha feito na semana anterior. A ideia saiu sem pensar. Eu não quis me meter. Alguns rostos na sala mudaram. Um dos arquitetos mais antigos franziu a testa. Outro cruzou os braços atento. E por que você não falou depois? O dono perguntou. Camila engoliu seco. Porque fui humilhada na frente de todo mundo, respondeu. Me disseram que eu era só a faxineira e que não era paga para dar ideias. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. O dono se virou lentamente para o gerente. Você disse isso? O gerente ajustou a gravata. Eu só mantive a ordem da reunião, respondeu. Não podemos confundir hierarquia com criatividade. O dono não respondeu de imediato. Caminhou até o mural. Apontou para o projeto. Essa solução resolveu um problema que a equipe inteira vinha discutindo há semanas, disse. E veio de alguém que não tinha obrigação nenhuma de pensar nisso. Ele voltou o olhar para Camila. Você tem o croquis que fez? Ela abriu a mochila com as mãos trêmulas. Tirou uma folha dobrada, um desenho simples feito à mão. O dono comparou com o projeto na parede. Não precisou dizer nada. O gerente ficou rígido. A partir de hoje, o dono disse, autoria importa. Ele fez uma pausa. E respeito também. Camila sentiu os olhos marejarem, mas a decisão ainda não tinha sido anunciada. E o gerente ainda tinha algo a perder. O gerente tentou sorrir, um sorriso que não chegou aos olhos. Acho que estamos exagerando, disse. Ideias circulam. Ninguém aqui está roubando nada. O dono não elevou a voz. Não precisou. Ideias circulam quando há espaço para isso, respondeu. Aqui alguém foi silenciado. Ele voltou-se para Camila. Você quer continuar trabalhando como faxineira? A pergunta pegou todos de surpresa. Camila hesitou. Eu preciso do trabalho, respondeu com honestidade. Mas não quero fazer parte de um lugar onde preciso fingir que não sei pensar. O dono assentiu. Justo. Ele respirou fundo. Deu, o projeto será apresentado com o crédito correto e você vai passar a acompanhar a equipe como estagiária observadora, sem perda do seu salário atual até que esteja formalmente apta. O ar da sala mudou. O gerente empalideceu. Isso não faz sentido, disse. Ela não tem formação completa. Nem muitos estagiários aqui tinham quando começaram, o dono respondeu. A diferença é que ninguém os mandou calar a boca. Alguns arquitetos trocaram olhares discretos. Nenhum defendeu o gerente. O dono então completou. E quanto a você, disse olhando para ele, vamos conversar depois sobre ética e postura. Sociedade não se constrói só com talento. O recado estava dado. Camila saiu da reunião com a cabeça erguida. Não tinha vencido o mundo, não tinha humilhado ninguém, mas tinha sido ouvida. Nos dias seguintes, passou a sentar no fundo das reuniões, anotar, observar, aprender. O gerente mal falava com ela. Algumas pessoas começaram a cumprimentá-la pelo nome. Outras ainda desviavam o olhar. Nada virou mágico. Mas algo essencial tinha mudado. E talvez essa fosse a maior virada de todas. Antes de sair, me conta. Se fosse você, teria ficado em silêncio ou teria falado? Deixa seu comentário. E se gostou da história, se inscreve no canal para não perder as próximas.